seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias do ponto de vista cristão, ajudando a utilizar a nossa perspectiva cristã bíblica para olhar para aquilo que está à nossa volta no mundo e chama a atenção. Nós continuamos com as notícias dominadas pela guerra na Ucrânia e é diário, digamos, a entrada nas nossas casas das imagens terríveis daquilo que está a acontecer, já agora com os crimes, digamos, de guerra a serem revelados, sepulturas cavadas para a colocação de corpos em grupo, enfim, uma série de situações que nos deixam chocados. Deslocação de milhões de pessoas, a morte de civis, mulheres, crianças, idosos, o ataque a locais onde não havia militares. Tudo isto chama a nossa atenção e nos causa bastante angústia. Mas seria interessante nós pensarmos que a guerra, neste momento, é algo que existe praticamente no mundo inteiro. Não é apenas na Ucrânia que estão a acontecer conflitos. Por exemplo, e para citar apenas alguns, que possivelmente você não sabe, mas que estão a acontecer exatamente neste momento. Por exemplo, a guerra no Iêmen continua, há um ataque por parte da Arábia Saudita, de vez em quando há alguma informação. Outro dia houve um grande prémio de Fórmula 1 na Arábia Saudita e houve um ataque à bomba que fez com que as pessoas lembrassem que existe este conflito que já dura há 6 anos e estima-se que tenha causado 400 mil mortos e 4 milhões de refugiados. Na África, na região chamada Tigré, que fica no norte da Etiópia, há um confronto que dura também há anos. Só nos últimos 16 meses estima-se que tenham morrido cerca de 500 mil pessoas. A esmagadora maioria destes números são civis, são pessoas que não são combatentes. A guerra na Síria já dura há 12 anos e é uma guerra onde a Rússia está diretamente envolvida. Há mais de 13 milhões de refugiados a partir desta guerra que continuam com a sua vida suspensa. Só no mês de fevereiro há uma avaliação de mais de 300 civis mortos nesta guerra. A própria Rússia está em confronto neste momento em locais como a Chechênia e o Daguestão, são territórios da antiga União Soviética e que estão em conflito direto. Ainda em África, já que falávamos da Etiópia, nos Camarões há confrontos na região chamada Amazônia. É a chamada guerra anglófona, em que tropas do Estado, que são francófonas, atacam etnias que são anglófonas e que gostariam de estar independentes do Estado dos Camarões. Esta guerra tem provocado deslocação de centenas de milhares de pessoas e, em algumas situações, aquilo que se podia chamar de genocídio, porque é a eliminação de aldeias inteiras de populações que são anglófonas. Estes conflitos no continente africano são quase que generalizados. Há guerra, neste momento, confrontos com grupos islâmicos, por exemplo, no Burkina Faso, no Egito, na Líbia, continua a sangrar, digamos, uma guerra civil. No Mali, há confrontos entre o exército e grupos rebeldes. Em Moçambique, nós sabemos que os confrontos continuam, sobretudo na região norte. Na Nigéria, há muito confronto entre os povos que são muçulmanos no norte do país contra a maioria que é cristã no sul do país. Na República Centro-Africana há confrontos armados entre muçulmanos e cristãos de forma sistemática. No Sudão do Sul, o confronto com os rebeldes continua. Um dos conflitos armados mais significativos do mundo, considerada a guerra civil mais longa do planeta neste momento, é a do Myanmar, a antiga Birmânia, que se tornou independente do Reino Unido em 1948 e desde então tem estado em conflito armado. Estes conflitos no Myanmar são de base étnica e criam situações de crimes de guerra com frequência. Tem havido inúmeras tentativas de cessar fogo que não têm funcionado. Nós sabemos, por exemplo, que é nesta situação que os Rohingyas, um dos grupos étnicos mais perseguidos nesta guerra, está praticamente a ser
a desaparecer, está a ser dizimada. É um genocídio contra esta etnia. Só no mês passado foram bombardeadas 2 escolas e um convento, onde estavam essencialmente crianças e religiosos. Há pelo menos 2 milhões de uigures que estão sob prisão para trabalhos forçados em campos de concentração na China. Os uigures são uma etnia minoritária muçulmana que habita na região oeste da China, em fronteira já com os países da Ásia Central. E este povo tem estado sob perseguição direta. Eles são colocados nestes campos de concentração para levarem lavagem cerebral para poderem se adaptar à realidade daquilo que o governo chinês deseja. Na região do Sahel, que é aquela grande região a sul, digamos, do deserto do Saara, onde estão os países mais pobres do mundo, há 5 milhões de pessoas a passarem fome. E há um risco estimado pelas Nações Unidas de até 900 mil crianças poderem morrer este ano de fome. Estes números são impressionantes, são assustadores e, no entretanto, possivelmente a maior parte das coisas que eu aqui mencionei você nem sequer tem nenhuma informação, porque não tem aparecido nas nossas notícias. Ao olharmos para estas informações, nós podemos tirar várias conclusões. Talvez a primeira seja o tamanho da maldade do nosso coração. Infelizmente o homem tem um coração mau e tem uma facilidade enorme para tentar eliminar aquilo que lhe é estranho. No caso aqui, etnias, povos, religiões, minorias que não lhe são agradáveis. Vamos eliminá-las, vamos acabar com elas. Isto mostra que o homem não é bom por natureza, mas infelizmente herdou uma natureza pecadora, pecaminosa e maligna. E este mal não se concentra em apenas 1 ou 2 pessoas do mundo. Não é Putin o grande pecador do mundo inteiro. Existe muita gente por trás de todos estes conflitos, muitos corações maus, muita gente a fazer barbaridades pelo mundo inteiro. Isto nos lembra e nos aponta de uma forma direta a clara incapacidade das nossas instituições resolverem as situações. É uma pergunta óbvia. Para que as Nações Unidas? Qual é o objetivo desta instituição tão grande, onde se gastam milhões e milhões e milhões por ano, para fazer o quê? Consegue o quê? E diante de tudo, todos estes conflitos, em todos estes lugares do mundo, a pergunta é pertinente e a conclusão é que estas instituições servem para muito pouco. Nós percebemos, diante destas informações que acabamos de ouvir, claramente que nós fazemos uma evidente distinção de pessoas. Há pessoas que consideramos mais importantes do que outras. É claro que nós sofremos com o que está a acontecer na Ucrânia. E é evidente que nós achamos que é bárbaro aquilo que tem sido feito. São crimes que têm que ser condenados, evidentemente, mas a morte de crianças ucranianas vale mais do que as crianças do Sahel ou das escolas bombardeadas no Mianmar. A eliminação de pessoas em cidades ou aldeias inteiras não é? A enterrar pessoas em valas comuns na Ucrânia é muito mau, mas é pior do que aquilo que está a acontecer no Mianmar, no Tigré, enfim, no Burkina Faso. Porquê é que nós valorizamos tanto o que está a acontecer na Ucrânia e não o que está a acontecer nestes outros países, com números muito mais assustadores, como aqueles que nós ouvimos da Síria, do Iêmen, etc.? Certamente é porque para nós há uma grande distinção. E eu quero terminar esta pequena notinha aqui com esta informação que é maravilhosa. A Bíblia nos diz que Deus não faz distinção de pessoas. Ele não distingue em classe social, ele não distingue a posição em termos de conhecimento académico, ele não distingue as pessoas com base na sua etnia, na sua cor, na sua raça. Deus não faz distinção de pessoas. Para o Senhor, o homem e a mulher, o adulto e a criança, o professor académico e o analfabeto, o riquíssimo e aquele que não tem o que comer, estão todos ao mesmo nível. Por todos eles, Jesus morreu. E na semana em que nós lembramos a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição, é importante que a Igreja de Jesus anuncie a sua salvação para todas as pessoas do mundo, sem qualquer distinção de pessoa. Que o Senhor nos ajude a perceber isto e a viver desta maneira como o Senhor Jesus viveu, sem fazer distinção de pessoas.